Bom dia. Continuando nossa missiva de falar sobre os fundamentos da fé, falamos de obras mortas, né? Agora estamos falando da fé e vamos falar sobre o amadurecimento da fé. Todos os aspectos da vida do discípulo passam pelo processo de desenvolvimento e crescimento. Todos os aspectos. Nisso também se inclui então a fé. Se nós olharmos para o texto de Romanos 12, 3, podemos pensar que Deus escolhe alguns para dar uma grande medida de fé e outros recebem uma fé pequena. Mas, lendo esse versículo juntamente com os outros textos da palavra, vamos descobrir que o nível de fé em nossa vida depende, sobretudo, do nosso relacionamento com o Senhor. Considerando que a fé não é algo que podemos produzir, porque ela vem de Deus e que está baseada na confiança que temos no Senhor Jesus Cristo, vemos um novo convertido que supõe ter uma pequena fé, um grande potencial quando crê de forma simples e decidida nas palavras do Mestre, quando diz ali Mateus 17, 20. À medida que vamos exercitando a fé, depositando cada vez mais confiança no Senhor, praticando aquilo que Ele disse em sua palavra, sentimos como se nossa fé fosse aumentando, como diz Mateus 15, 28. Na verdade, nossa fé, ela de fato é sempre a mesma, porque ela não altera em sua essência. O que pode e deve aumentar é o quanto nós conhecemos e confiamos no Senhor e também o quanto nós praticamos a sua palavra, né? O texto de Mateus 6,30 no original não fala de pequena fé, mas sim de pouca confiança. Tiago 1, do 2 ao 4 e Tiago 2, 22, eles ali, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Nós temos então essa estrutura ligada à fé e nós vamos falar agora também da evidência da fé, o crescimento da fé e agora a evidência da fé. Quando falamos da salvação, nós mencionamos que ela não depende das nossas obras, mas sim da obra que Cristo realizou. Contudo, as nossas obras são a evidência da fé. Tiago fala bastante disso, por isso que não há contradição em dizer que o discípulo deve praticar as obras de Deus. Paulo, ele fala em Efésios 2, do 8 ao 10, pela graça sois salvos mediante a fé, não de obras, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as suas boas obras. Então Paulo fala assim, e Tiago, ele se expressa Tiago 2, do 14 ao 16, ele diz, a fé, se não tiver obras por si só, está morta. A fé sem as obras é inoperante. Ele fala primeiro no verso 17, agora no 20. Foi pelas obras que a fé se consumou no verso 22. E no verso 24 ele diz que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Porque ele diz, terminando no verso 26 de Tiago capítulo 2, que a fé sem obras é morta. Quando o Novo Testamento ele menciona acerca das obras, ele está se referindo em primeiro lugar a uma atitude de obediência à palavra que decorre da fé. Há obras que têm grande manifestação no exterior, como obras de caridade, missões, obrigações com a vida da igreja, etc. E outras ficam mais restritas, né?
aos próprios discípulos, como perdão, abandono da murmuração, etc. Em todos esses casos, a prática evidencia o que o discípulo de fato crê. Então, observe a evidência das obras em relação à fé. A evidência da fé são as obras. E aqui, por último, nós vamos falar de exemplo bíblico da fé. Abraão, como nós temos ali em Mateus 8, outros exemplos de fé, Mateus 8, 5, 13, Marcos 7, 24 ao 30, Marcos 10, 45 a 52, Lucas 5, 17, a pesca maravilhosa, Lucas 8, 43, né? Fora os hebreus da fé que são mencionados ali, os heróis da fé que são mencionados em Hebreus no capítulo 11. Abraão creu que deveria sair da sua terra e ir para um lugar desconhecido, baseado unicamente na palavra de Deus. Hebreus 11:8 fala isso. Depois, novas promessas de Deus o fez crer que ele viria a ser pai de uma multidão, de muitíssimos filhos. Embora tivesse 100 anos de idade e Sara, sua mulher, fosse de idade avançada e estéril. Como diz ali em Romanos 4, do 13 ao 25, vai falando ali, creu na palavra de Deus, não duvidou da promessa e glorificou a Deus e assim se fortaleceu na fé, tinha certeza de que Deus cumpriria a sua promessa. Por fim, ainda quando Deus, em aparente contradição, lhe pede o filho em sacrifício, Abraão creu e confiou no Senhor, e na sua palavra, Hebreus 11, 17 ao 19, trata dessa questão. Então, não podemos nos esquecer que Abraão, quando ele sai ali para essa estrutura, falando da questão ligada à fé, eu acho muito interessante essa passagem bíblica de Gênesis. Porque quando ele diz para os moços que subiram com ele, com seu filho Isaque, para sacrificá-lo no monte chamado Jirê, que ele deu o nome, ele diz assim para os moços, nós vamos, iremos adorar e voltaremos. Então Abraão, ele estava indo com seu filho para ser sacrificado, mas ele creu que ainda que ele tivesse que sacrificar seu filho, Deus o ressuscitaria, porque ele disse, nós vamos, mas voltaremos. Ele não disse nós vamos, mas eu volto. Ele disse não, voltaremos. Ele usa ali o verbo no plural justamente espelhando para aqueles meninos uma fé absoluta de que seu filho viveria. Isso é um exemplo clássico e muito forte da fé. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos regue com a sua presença, que Ele derrame em nome de Jesus, como diz o salmista, que o Senhor derrame a tua paz dentro dos muros de Jerusalém, que haja paz naquela cidade, que haja prosperidade nos seus palácios, por causa dos meus amigos e irmãos que estão ali dentro e por causa do templo do Senhor que está naquele lugar. Que o Senhor derrame a sua paz sobre a nossa cidade, que o Senhor nos conceda, em nome de Jesus, a bênção financeira e o pão nosso de cada dia nos dá hoje, que Ele abençoe a obra das nossas mãos, que Ele nos conceda mordomia segundo o Teu poder e Tua palavra, e que Ele abençoe nossos filhos para que todos os nossos filhos possam continuar sendo abençoados e abençoadores, e que eles amem o reino de Deus, a palavra, o Espírito Santo, o Deus Pai, a Jesus, para que em tudo eles glorifiquem o nome daquele que era, daquele que é e daquele que será, em nome de Jesus. Graça e paz e até amanhã, se Deus quiser.